Meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu estou dizendo, não é apenas um, mas muitos que estão sofrendo. Hello, Jagubers! Hello, rainhas! O tema do vídeo de hoje é sério, complexo, mas tem que ser tratado com simplicidade e ele é de suma importância para quem toma Daime/Ayahuasca. Obsessão espiritual nos ritos com Ayahuasca e Santo Daime. Essa questão, esse tema, é muito importante para quem trabalha com mediunidade principalmente. A obsessão espiritual ela é permitida pelo plano espiritual da Terra. Todo o processo obsessivo de todo ser humano é permitido e tem a ver com a evolução. Então, antes de tudo, a gente está tratando de um sistema que vai muito além de qualquer crença. É algo que funciona do espiritual para o físico e do físico para o espiritual. A obsessão espiritual, ela amplifica o nosso interior. Então, aquela sombra interior que você possui, ela vai ser amplificada para poder ser trabalhada. Isso é obsessão espiritual. Bom, a gente tem que entender, antes de tudo, que está lá no Livro dos Espíritos, não lembro o número da pergunta, nós estamos muito cercados de espíritos, e a resposta vem, mais do que imaginastes. Então, existem mais espíritos ao nosso redor do que a gente imagina, Para vocês terem uma noção de comparação, nós somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta Terra. O número de espíritos desencarnados chega aos 25 bilhões de espíritos desencarnados no planeta Terra. Ou seja, tem muito mais gente desencarnada flutuando por aí do que encarnado na matéria como nós. E é de suma importância que aproveitemos essa oportunidade de estarmos no corpo de carne. Porque a evolução ela se dá principalmente aqui. Aqui no nosso planeta, na nossa realidade, é aqui que a gente aprende. Você estando desencarnado, existe uma possibilidade enorme de você ficar vagando. Claro que depende da sua última encarnação aqui, mas a gente tem mais ou menos ali, desses 20 bilhões de espíritos desencarnados, você pode botar que mais da metade está no umbral, está dormindo, está vagando sem saber que morreu, está obsediando porque quer obsediar quem está encarnado. Então, existe uma gama de espíritos enorme que não tem consciência espiritual. Daí o motivo de ter tanta obsessão. Todo mundo que está encarnado, gente, em algum momento, vai se deparar com processos obsessivos. Isso vai acontecer na nossa vida. E quando você toma Ayahuasca ou Santo Daime, você vai de encontro ao processo obsessivo que você está passando. É uma coisa automática. Você vai encontrar, perceber, sentir que existe um processo obsessivo que você está passando por ele, inclusive. E aí eu vou separar aqui as experiências de obsessão espiritual, tá? Esse vídeo é o primeiro sobre esse tema. Eu vou ter que abrir, desdobrar certas questões. Então, esse aqui é como, vamos dizer assim, é um vídeo introdutório sobre a situação. A gente tem aí, no mínimo, uma divisão minha pelo menos uns três tipos de obsessão espiritual principais. O primeiro, e que abrange grande número, não vou dizer que é o maior, mas abrange grande número de pessoas, é a obsessão que vem por vício, Vício em cigarro, em álcool, em drogas, em sexo, em masturbação, em pornografia, em comida, enfim. Então você pode se viciar em muita coisa, E uma coisa que a gente tem que sair daqui desse vídeo, com uma coisa bem firme, olha só, se tem vício, tem obsessão. E eu não estou aqui falando qual que vem primeiro, porque aí depende, tem estudo de caso, mas na maioria das vezes não. Toda vez que você tem um vício comportamental, de substância, você vai ter um processo obsessivo. Porque os espíritos que são viciados nisso vão continuar buscando isso, Então, se você está fumando, ele vai fumar junto com você. Se você está bebendo, ele vai beber junto com você. Ele vai sorver a energia, o ectoplasma, os fluidos daquilo ali que você está usando. Gente, e isso é muito comum. Isso é muito comum.
Eu vou dar um exemplo prático disso. Fui na casa de uma grande amiga minha, já tem alguns anos, tá? A gente estava ali batendo papo e ela é uma grande pita, ela pita muito, pita todo dia, pito recreativo o tempo todo. E aí, espero que eu não precise explicar o que é pito aqui nesse vídeo, né? E aí ela foi lá, pegou a caixinha dela para pitar. E aí, automaticamente, eu não sei se já estavam lá, mas foi quando eu me dei conta que eu vi duas sombras escuras, dois contornos escuros de espíritos atrás dela. Na hora que eu olhei aquilo, eu já percebi. Eu falei, aquilo ali é o obsessor. E é o obsessor do pito. Se foram eles que incutiram nela a vontade, não sei. E aí aconteceu a coisa mais impressionante, assim, porque eu nunca pitei, nunca fumei, nunca bebi. Eu não sou anjinho não, tá, gente? Mas, tipo, essa parte não foi nessa parte que eu escorreguei na vida. Então, não fui ali. E aí, quando ela sentou, que ela enrolou o negocinho para poder pitar, uma das sombras colou nela. A outra veio para trás de mim. E aí, na hora, eu senti vontade de, me dá aí também. Eu falei, ué. Aí eu percebi que era essa sombra, esse espírito, me incutiu a vontade de. Sendo que eu nunca fumei na vida, nunca pitei. E aí, ali naquele momento, eu tive uma aula prática de como a obsessão funciona e como você não percebe. Assim, eu acho que eu só caí em si do que estava acontecendo porque eu estava vendo a situação na minha frente. Obviamente eu não falei nada com ela, né? Ela pitou, eu não. Mas ali, naquele dia, naquele momento, eu percebi, eu falei, a obsessão por vício, ela ocorre de uma forma tão natural que quem é o obsediado não percebe. E aí, gente, a única forma de você curar esse processo obsessivo é largando o vício. Assim, não tem outro jeito, sabe? É claro que existe método e processo para isso, né? Não é à toa que tem tantas irmandades de 12 passos aí, AA, NA, sabe? Porque justamente você vai ter processo, método para ir abandonando pouco a pouco, assim. Alguns vícios, principalmente no nosso nicho de Santo Daime Ayahuasca, eles vêm através da pessoa achando que aquilo ali não vicia. Um exemplo prático disso, rapé. O rapé ele se disseminou em quem toma Santo Daime Ayahuasca. Assim. No centro de estudos que eu dirijo, um rapaz se apresentou, fez a entrevista para poder tomar e participar do centro de estudos. No primeiro trabalho dele, quando acabou, que a gente foi sentar para conversar, ele falou, eu percebi que hoje que eu sou viciado em rapé. Eu uso muito rapé durante os trabalhos aqui, como não pode, eu nem trouxe, e me deu uma aflição muito grande. Então, veja bem, ele, né, usuário de rapé, ele falou que usa todo dia, que durante o trabalho com a Sagrada Medicina ele usa em vários momentos, assim, ele percebeu que ele estava viciado naquilo. Ele ainda voltou mais uma vez, e nessa segunda vez ele teve o mesmo vislumbre, assim, sentiu o mesmo, depois ele não voltou mais, assim. Porque aí também chega um momento que você vai ser colocado frente a frente com a situação. Você tem que decidir o que você quer, sabe? Ou você tem que ter uma força para poder parar aquilo ali, transformar o processo obsessivo de vício, ou você vai continuar usando, sabe? E assim, e quando envolve alguma erva de poder, como o rapé, você ainda pode levar aquilo ali para o sagrado, que é o uso ritualístico correto, que aí não envolve o processo obsessivo, sabe? O rapé, a Santa Maria, você pode levar para um outro lado que é muito melhor, inclusive, que vai te auxiliar, vai auxiliar o seu processo evolutivo de espírito encarnado na Terra. Então, descambiar isso para o vício é assim. Esse é um primeiro tipo de obsessão. Assim. Tem um outro, que é uma obsessão meio familiar. Né? São espíritos conhecidos nossos, em sua maioria. E aí a gente tem que ver que, historicamente, várias culturas e povos do passado cultuavam, de uma certa forma, os seus familiares em casa. Os gregos faziam isso, os romanos faziam isso, os povos africanos faziam e fazem isso ainda hoje, os hindus faziam isso, os orientais como um todo faziam isso, assim, de ter um altar ou algo próximo dentro de casa, onde você vai cultuar os que se foram, os seus ancestrais. Né? Na Bolívia se faz isso hoje em dia, tem até uns altares prontos que se vendem lá com caveirinha e tudo mais. Por que isso é importante, assim? Você não nasceu de osmose de repartição na Terra, né? Você tem toda uma cadeia filogenética de ancestralidade e a gente recebe via genética muito mais do que traços físicos. Tudo vem via genética. A nossa ancestralidade, a nossa mediunidade, alguns traços de comportamentais, assim, a gente recebe muita coisa nessa carga genética. Que não é só física, né? É espiritual também. Então,
É importante você rezar, orar, cantar hino, mandar luz para os seus antepassados. Você nunca sabe a forma como eles desencarnaram. Você nunca sabe a forma como eles estão hoje em dia. O chamado encosto, né, o encosto espiritual, são esses espíritos vagantes que eles se aproximam de você. Não existe nenhum motivo, não é por vício, não é por vingança. Tá andando, sentiu uma vibração boa, ficou ali na tua casa, sabe? Ou seus parentes, né, sua família, que não foi encaminhada, não está no umbral, está ali na tua casa. Esses espíritos, esses encostos, esses vagantes, não é legal ter eles por perto. Eles formam um processo obsessivo, né, que é menos trabalhoso do que o processo obsessivo por vício e o outro que eu ainda vou falar, que é por vingança, kármico, assim. Esse encosto é o mais fácil de você encaminhar. Por isso que as próprias famílias, né, dentro das próprias residências, se cultivava isso, assim, que a própria pessoa pode rezar, orar, encaminhar aquele espírito, aquela energia. Não precisa ela fazer... Por isso que se reza a missa de sétimo dia, por isso que se tem algumas formas na sociedade de você encaminhar essa energia que se foi, né? Então, um exemplo prático disso. Uma prima minha desencarnou, uma prima minha da Umbanda, que conhecia de espiritualidade. A gente não está falando de uma pessoa que desconhece o plano espiritual. Ela desencarnou. Por algum motivo que a gente não sabe qual ela ficou vagando e ela foi parar na casa de uma tia minha. E aí minha tia tinha uma amiga espírita muito lúcida, chegou para visitar ela, incorporou a minha prima, deu uma risada igual a minha prima. Minha tia, na hora que viu aquilo, e aí depois que ela foi embora, a espírita, né, amiga da minha tia, falou: tem uma moça loira aqui que estava com você, a minha tia é minha sobrinha que desencarnou. Então, por aproximação, ela foi lá morar na casa da minha tia. Assim, aí, graças a Deus, essa amiga rezou, fez uma prece, encaminhou o espírito, foi-se. Assim, esses encostos, esses espíritos vagantes, assim, é mais fácil de você encaminhar. Identificado que é uma oração, uma vela acesa, um incenso, assim, dentro daquilo que você tem o hábito, você consegue encaminhar. E aí tem o terceiro tipo de obsessão, que é o mais difícil, assim, que não que o de vício não seja, tá? Mas esse é o obsessor kármico, né? Aquele que vem para se vingar, aquele que está com raiva de você, aquele que foi um ex-marido, uma ex-esposa, chamados íncubos e súcubos, né? Que vem porque não aceitam que vocês estejam vivendo uma outra vida com uma outra pessoa. E aí, gente, tanto o ódio quanto o amor desvirtuado, a paixão obsessiva, causam essa obsessão. Assim. E nesse escopo do ódio para o amor, você tem aí mágoa, ressentimento, medo, dúvida, vários sentimentos negativos que causam esse processo obsessivo. Assim. Esses casos são os mais difíceis de serem trabalhados, encaminhados e desfeitos. Assim. Requer uma atitude de quem está sendo obsediado, requer uma doutrinação para o espírito que está obsediando, e isso pode ser feito dentro do ritual com ayahuasca, com o Santo Daime. Existem trabalhos do Santo Daime para isso. Assim, a gente tem já um ritual pronto dentro do kardecismo, né? Que eles não falam, né, que é ritual, imagina. Assim. Eu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a Sociedade Espírita Ramatiz, que eles fazem um trabalho de desobsessão, que a pessoa vai e fica deitada numa maca, e aí tem um médium sentado na sua cabeceira e um de frente para esse. Esse médium que está sentado na sua cabeceira, ele vai receber o seu espírito obsessor. E o outro médium vai doutrinar esse espírito. E é muito interessante porque aí você escuta o obsessor falando, você vai escutar e entender por que ele está te obsediando. Eu fiz esse tratamento quando eu era adolescente, né? Eu desde cedo fui buscar esse tipo de conhecimento, assim. E eu lembro que o primeiro obsessor que baixou ali comigo, eu devia ter uns 16 anos, assim, o primeiro obsessor que baixou, quando o médico perguntou para ele: por que você está acompanhando o rapaz? Ele falou assim: eu sou um palhaço. Aí eu fiz o quê? Nem o doutrinador entendeu. Eu falei: como assim, palhaço? Eu sou um palhaço, eu trabalhava no circo junto com ele. Eu falei: gente, eu nunca trabalhei no circo, só me faltava essa, eu tenho um obsessor que é um palhaço. Enfim, passou, o cara doutrinou, foi até fácil dele encaminhar. Alguns anos depois, uns 10 anos depois, fui eu tomar Daime pela primeira vez. Assim. O que eu vi? O primeiro vislumbre de vida passada que eu tive no Daime, eu me vi num circo. Lá na década não, acho que era em outro século, que era uma coisa muito rudimentar. Era um circo de madeira, assim,
Ou seja, na hora eu lembrei do palhaço que apareceu na minha adolescência me obsediando. Reparem que nós estamos no século XXI. Esse círculo, eu acho que eu vi no século XVIII. Olha quanto tempo passou com esse palhaço, esse palhaço veio me achar aqui de novo. A obsessão kármica, não importa quanto tempo demore, se esse espírito tiver que te achar, ele vai achar e vai te obsediar. E na cabeça dele vai ser como se tivesse sido ontem o que aconteceu. No meu livro, Mediunidade Ayahuasca, eu relato alguns casos de obsessão nesse tipo, desse nível, assim. A gente tem obsessões que viram obsessões complexas, tamanha rede intrincada de processo ali. E aí o que acontece quando você entende que você está passando por um processo obsessivo, que ele não vem por nenhum vício seu atual, né? Que existe algo a mais ali. Dentro do Santo Daime você tem trabalhos próprios para isso, né? Você tem um trabalho de estrela deixado pelo Padre Sebastião, né? É o chamado inário de cura. Essa cura aí não é uma cura só de corpo físico, é uma cura que cura, entre outras coisas, a obsessão. Que você pode procurar um trabalho desse. Esse trabalho ele já foi renomeado com outros nomes. Assim, hoje em dia tem algumas igrejas que chamam de trabalho de iluminação. Você ilumina o espírito, você ilumina o processo obsessivo, você encaminha aquele espírito obsessor. No Santo Daime não se tem essa prática do kardecismo, de um médium conversar com esse obsessor. Você até pode fazer isso. Dá uma olhada no meu vídeo sobre mediunidade e fiscalização, que lá eu falo como é o processo do fiscal cuidando de uma obsessão, né? Ele até pode sim, ele até pede para o espírito falar, caso ele queira, né? Mas tem algo que é do Santo Daime, que é do processo com a Ayahuasca, que é a virada da coisa, que é você conversar com seu obsessor. O Daime, né, a Ayahuasca, ela te abre o campo mental. A gente tem que ter em mente, antes de tudo, que a comunicação no plano espiritual, na maioria das vezes, ela é feita por telepatia. Lembra, assim, as pessoas que têm uma idade parecida com a minha, que eu não vou dizer qual é, porque não precisa, a novela A Viagem, da Rede Globo, que os atores que tinham desencarnado na novela conversavam por telepatia, porque dessa forma, a gente vê nos livros do Chico Xavier, que é dessa forma que a comunicação acontece. Não é à toa que, quando a gente conversa com os espíritos de posse, no plano astral de posse da Ayahuasca, a gente conversa mentalmente, né? Você não fica conversando, falando no meio. É via mental. Então, via mental você pode encaminhar, você pode conversar com esse obsessor. É possível isso acontecer. Você tem que identificar ele e você tem que identificar o seu guia espiritual, botar os dois ali. Porque se o obsessor se aproxima, o guia espiritual também se aproxima. É possível você entender o processo que está ali. É possível e é bom que isso aconteça, tá, gente? Ninguém melhor do que você mesmo para desfazer um nó, né? E aí, como é que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que ter leitura, né? Vai procurar uns livros aí do Chico Xavier, do Allan Kardec, de outros espíritas, assim, para você entender como os processos obsessivos acontecem, assim. Porque não adianta você discutir com esse espírito. Não adianta você ter raiva dele. Você tem que acolhê-lo. Aí é amor crístico, sabe? Amai os vossos inimigos. É isso que tem que acontecer. Não adianta você dar uma de igreja evangélica que você vai expulsar o demônio da igreja. Não. No Santo Daime você vai acolher o demônio. A gente aí está fazendo uma comparação de obsessor com demônio. Nem é muito legal, né, coitado do obsessor. Mas você vai acolher essa energia. Você não vai... a repulsa, o repúdio, a expulsão só vai piorar o sentimento negativo que aquele espírito tem por você. Você vai acolher com amor. Não, vem cá, vamos conversar. Você está na casa de Deus. Entenda você como a casa de Deus. Você está na casa de Deus. Então, o que está acontecendo? Por que você está me perseguindo? Por que essa raiva de mim? O que eu fiz? Precisa entender aquilo ali. Caso não aconteça essa conexão, de qualquer forma você pode encaminhar, tá? Através do hino que está sendo cantado, da música que está sendo cantada, pedindo ajuda para o seu guia espiritual. E aí, gente, cada caso é um caso. Assim, há a necessidade de estudo de caso. Cada processo obsessivo é diferente. Da mesma forma que nós temos pensamentos, organismos e sentimentos diferentes, a mediunidade é diferente, o processo obsessivo vai ser diferente. Então você tem que procurar entender o que está acontecendo ali. Existe também uma outra maneira que requer uns degraus acima para o médium, assim, que é o médium receber o seu espírito obsessor, dar passagem para ele no seu corpo, né? E fazer o transporte.
E o próprio médium pode conversar com o espírito obsessor incorporado em você. Claro, requer um pouco mais de treino, de prática? Requer. Você não vai fazer isso de primeira vez lá, tomou o Daime, tomou a Ayahuasca, que já vai fazer todo esse processo. Não. É um passo a passo de você conhecer o seu processo mediúnico, de você conhecer que você está dando passagem para um obsessor, de você conseguir entrar em contato com ele, de você acalmá-lo, de você falar palavras crísticas para ele. É sempre muito positivo você tratá-lo com amor e falar assim, olha, você não precisa estar onde você está. A lama onde você se encontra, né, o estado de caos, de ódio onde você está, antes de me fazer mal, te faz mal. Olha o seu estado. Sabe? É assim que você quer continuar na eternidade? Podendo estar num local melhor, olha as portas que estão se abrindo para você. Saiba, gente, que durante o processo de desobsessão, portas espirituais e os espíritos que recolhem vão estar sempre por perto. Porque é missionário isso, esses espíritos trabalham para isso. Né? Quanto mais espíritos eles conseguirem recolher e levar para as colônias espirituais, para os hospitais espirituais, melhor vai ser para todo o ciclo natural, bioespiritual do planeta Terra. Então, uma vez o processo obsessivo aberto, ainda mais num local com segurança espiritual para isso, numa igreja do Santo Daime, num grupo onde tenha um trabalho sério com isso, vão ter trabalhadores espirituais ali para poder encaminhá-los. O seu próprio guia espiritual pode interceder dentro lá das camadas espirituais para que isso aconteça. Então, você não precisa ter medo, tá, gente? Medo é o sentimento que não deve se ter num processo como esse. Assim, de forma nenhuma. Caso você tenha medo, você tem que chamar um fiscal, você tem que chamar alguém do lugar onde você frequenta para poder te ajudar nesse processo. Alguém que entenda disso. É importante que locais que trabalham com Santo Daime, se bem que as igrejas da doutrina do Santo Daime já têm trabalhos específicos para isso, assim, mas é importante que locais novos, que estão abrindo trabalhos com Ayahuasca e com Daime, tenham pessoas que entendam dessa parte, assim, porque isso vai acontecer. Não interessa se a pessoa que trabalha com Ayahuasca ou com você não quer abrir a parte mediúnica. A obsessão espiritual é permitida pelo plano espiritual. E pessoas obsediadas têm aos montes o tempo todo. Então isso vai acontecer. Assim, é importante você ter o mínimo de conhecimento sobre isso. Esse vídeo aqui não pretende de forma nenhuma extinguir o tema. Ele é o primeiro, tá? Virão outros, assim. A gente ainda vai trabalhar sobre obsessão complexa, que é quando essa obsessão atinge níveis muito mais difíceis, né? Existem espíritos obsessores que se passam por guias espirituais. E aí a coisa aí é complicada, que até você entender que alhos não são bugalhos, você pode estar num lamaçal iludido e fazendo coisa errada, achando que está fazendo coisa certa. Existem as ex-esposas, os ex-maridos, as paixões viciantes, assim, viciosas, que causam muito problema. E a gente vai falar sobre tudo isso mais para frente, tá? Aqui agora vai ser um passo a passo. Vamos juntos. Jagubers e rainhas, o vídeo de hoje foi sério, né? Pois é, a coisa vai começar a ficar mais séria aqui no canal, assim. Então, preparem-se, estamos em transição planetária, não tem como a gente ficar eternamente na gratiluz. Vamos ser gratos ao universo, mas vamos dar conta das coisas que estão acontecendo aqui na Terra e ao nosso redor. Estejam despertos. E para estar desperto, o que você vai fazer? Vai curtir, vai se inscrever, vai comentar, vai mandar perguntas. Vamos fazer o canal rodar. Beijos!